9. Nós vamos falar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Jesus falava conosco sempre de forma figurada, né? Falava por parábolas. E o que Jesus queria dizer com não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita? Jesus queria nos dizer que nós fizéssemos a caridade sem ostentação, sem divulgação, sem alarde, que nisso consiste a caridade. Do contrário, ela vira vaidade, autopromoção. Por exemplo, um político que deu uma cesta básica, uma cadeira de rodas, ele está fazendo caridade? Não, ele está fazendo autopromoção. Então, o que Jesus queria dizer é que nós tivéssemos humildade ao fazer a caridade. Fizéssemos pela misericórdia, pela compaixão, pelo amor. Ayrton Senna, por exemplo, ajudava a muitas instituições e nunca ninguém ficou sabendo. Nem mesmo as instituições que ele ajudava sabiam quem era o provedor. Só ficou se sabendo depois de sua morte. Então existe muita superioridade moral naquele que faz a caridade sem ostentação, sem precisar mostrar para o outro que está fazendo. E no dicionário, caridade quer dizer ato pelo qual se beneficia o próximo. Mas nós vamos ver aqui no estudo que, na verdade, os maiores beneficiados com a caridade somos nós que a praticamos. Em outros estudos, nós vimos aqui que existem estudos científicos, pesquisas científicas que mostram que o sangue de quem pratica a caridade recebe substâncias que ajudam na prevenção de doenças. A gente não vai poder falar isso aqui agora porque o tempo é curto, né? Mas o bem que se faz na contabilidade espiritual anula o mal que nós possamos ter feito. E nesse capítulo nós temos um subitem que é o óbulo da viúva. Óbulo quer dizer moeda grega de pouco valor. E gasofilácio era onde se depositavam as oferendas nos templos, na época de Jesus. Então tem uma passagem de Jesus, que é o óbulo da viúva, que conta que uma viúva entrou no templo e depositou nesse gasofilácio 2 óbulos apenas, 2 moedinhas de pouco valor. E foi criticada, inclusive, pelos discípulos de Jesus, que falaram, poxa, mas 2 moedinhas de pouco valor, para que doa? E Jesus rapidamente advertiu os discípulos, dizendo que aquela doação tinha tido muito mais valor que outras doações de ouro, de dinheiro, porque aquela viúva estava doando aquilo que lhe faltaria no dia seguinte, que lhe faria falta. E nisso entrou uma senhora limpando, varrendo o templo. E Jesus chamou Pedro, seu discípulo, e falou, essa senhora ainda está doando algo muito mais valioso do que a viúva doou. Porque ela está doando o seu tempo e o seu trabalho. Então a caridade, ela não consiste naquilo que a gente possa dar só materialmente. É claro que doar um prato de comida a quem tem fome, uma cesta básica a quem necessita, a roupa, o cobertor, é de grande valor. Mas a caridade não consiste só no que a gente pode dar materialmente. Chico Xavier, numa ocasião, acordou mais cedo do que de costume e as pessoas da casa dele ficaram preocupadas. Ele tomou banho, se arrumou, botou o terninho. E perguntaram a ele por que ele estava acordando ainda mais cedo do que de costume. E ele respondeu que ele receberia uma visita. Pediu para que fizessem um café. E às 7 horas chamaram no portão dele. A senhorinha que ajudava na casa dele foi atender o portão. E era um dos homens mais ricos do Brasil.
E esse homem falou, olha, eu não marquei, eu não pedi para ser atendido, mas eu gostaria muito de ser atendido pelo seu Chico. E a senhorinha falou, o senhor pode entrar porque ele já está lhe esperando. Esse homem entrou, ficou cerca de 2h30, 3 horas, chorou copiosamente por 2 horas. Chico ouviu, deu os conselhos que achava pertinentes. Quando esse homem foi embora, a senhorinha falou, Chico, você veja só, né? Um homem tão rico, chorando dessa maneira. E Chico falou, a senhora está enganada. Esse homem, ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Então, a caridade que Chico fez foi ouvir e dar bom ânimo ao outro. E nós já falamos em outros estudos que a paciência, por exemplo, é das maiores caridades que se pode fazer. Nós podemos fazer caridade de várias maneiras. No Livro dos Espíritos, a caridade consiste na benevolência. Benevolência, gente, é a bondade para com todos. Então consiste na benevolência, no perdão das ofensas e na indulgência, que é o perdão dos pecados. Então nós podemos fazer a caridade com os animais, com a tolerância, com a compreensão, ouvindo o outro. Tem gente que só precisa ser ouvido, desabafar. Porque quando a gente fala, a gente coordena os nossos pensamentos. E tem gente que só necessita falar, ser ouvido. A gente pode fazer a caridade com um sorriso. Às vezes, aquele que se julga inferior a nós, porque mora na rua ou porque não tem dinheiro, se você der um sorriso, aquele ser se infla de bom ânimo, de autoestima. Então nós podemos fazer a caridade com um aperto de mão, com um elogio. Ou seja, ninguém é tão pobre que não possa fazer a caridade. Numa ocasião, Chico Xavier estava distribuindo pão numa fila de necessitados. E um dos colaboradores falou para Chico, Chico, aquele menino está entrando na fila pela 2ª vez para pegar o pão. Quando chegou a vez do menino, Chico deu o pão, não falou nada. Daqui a pouco o colaborador voltou e falou, Chico, ele está entrando na fila pela 3ª vez. Chico falou, bem, meu irmão, então nós temos que dobrar a quantidade de pão para ele, porque ele há de estar com muita fome. Então a caridade consiste também em não julgarmos. Irmã Dulce, uma ocasião, viu uma menina de rua que parecia estar com muita fome, faminta na verdade, e ela levou um pão para a criança e falou, coma minha filha, coma, mate sua fome. E a criança comia de migalha em migalha. E Irmã Dulce falou, minha filha, mate sua fome, coma esse pão. Irmã Dulce estava quase comendo pão por ela, né? Tão agoniado que queria que a menina matasse a fome. E a menina falou, não, eu não posso comer tudo, porque se eu comer tudo, daqui a pouco a fome volta e eu não vou ter o que comer. Então, a caridade consiste em também não julgarmos. O menino que entrou na fila 3 vezes, certamente ia comer um pão e ia guardar outros 2 para comer quando tivesse fome. Tem uma historinha que conta que uma moça mudou-se para uma casa e olhou pela janela a vizinha pendurando um lençol bem sujo na corda. Aí ela falou para o marido, nossa, será que ela não tem sabão ou não sabe lavar? Olha lá, o lençol todo sujo. Alguns dias depois, novamente, ela olhou e falou, pô, mas ela não sabe mesmo lavar roupa. Olha o lençol sujo. E assim foi por quase um mês. No finalzinho do mês, ela olhou e falou assim, puxa vida, ela aprendeu a lavar. Olha lá, branquinho, limpinho o lençol. Aí o marido falou assim, não foi isso não, é que hoje eu acordei mais cedo e lavei a vidraça. A vidraça está limpinha. Então a caridade consiste em nós também não julgarmos, não fazermos pré-concepções, porque cada um tem as suas verdades.
né? E a caridade, ela é a bandeira do espiritismo. Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Kardec não disse fora da religião não há salvação, ou fora da fé não há salvação. Kardec disse fora da caridade não há salvação. Então aquele que se intitula ateu, que ainda não conheceu Jesus e que pratica a caridade, aos olhos de Deus, ele é muito mais bem visto do que aquele que se intitula religioso e não pratica a caridade. Ou aquele que diz que tem fé e não pratica a caridade. Porque a religião, ela não é passaporte para a salvação. E nem mesmo a fé. O passaporte para a salvação é a caridade. E fora da caridade não há salvação. A salvação que Kardec se refere, na verdade, é a nossa evolução moral. Não é que a gente já fez caridade, já está com o céu garantido, vai desencarnar, está tudo bem. Não é isso. A salvação que Kardec diz é a nossa evolução moral. É encontrarmos o caminho da felicidade prometido pelo Cristo. E um outro subitem deste capítulo, convidar os pobres e os estrupiados. Novamente, Jesus falou por parábolas. Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres o convite, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Na verdade, Jesus não queria, principalmente nos dias de hoje, mandar a gente expulsar os nossos amigos e parentes e botar o pessoal de rua na nossa mesa. Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que a gente faça a caridade não esperando recompensa, não esperando retribuição. Se você faz um jantar na sua casa e oferece a seu amigo, ele pode fazer outro e te retribuir. Jesus diz que a caridade consiste em não esperar nem mesmo do céu a recompensa. Nós temos que fazer a caridade pelo nosso coração, pela vontade de ajudar o outro. E muitas vezes a gente até se acha injustiçado, né? Ah, eu ajudei fulano, mas ele não me retribuiu. Na verdade, nós podemos até escolher aquele que nós vamos ajudar. Mas aquele que nos ajudará, nós nunca podemos saber quem será. E nós podemos passar uma vida inteira, uma encarnação inteira, sem precisar da ajuda material. Mas de todas as outras caridades, nós seremos necessitados. Da nossa indulgência, da benevolência do outro conosco, da compreensão com as nossas falhas, com as nossas faltas. Então, Jesus quis dizer que a gente não esperasse nada do outro. No livro Nosso Lar, André Luiz conta da última encarnação dele, em que ele foi médico. Ele atendia no hospital, no consultório dele, cobrando. E ele atendeu duas senhorinhas que não podiam pagar. Ele só atendeu porque os funcionários dele insistiram muito. Quando ele desencarnou, que ele foi para o umbral, porque ele foi considerado um suicida, né? Que ele bebia, teve cirrose, foi considerado um suicida. Ele foi para o umbral e só foi socorrido no umbral porque essas duas senhorinhas, junto com a mãe dele, que estava num lugar acima do nosso lar, ainda mais evoluído que o nosso lar, a mãe dele, André Luiz, junto com essas duas senhorinhas que ainda estavam encarnadas, oraram muito por ele, pediram muito por ele. Então nós nunca vamos saber de onde vai vir a nossa ajuda. Porque às vezes o espírito, ele está na rua, como pedinte, como mendigo, usando uma vestimenta que aos
aos nossos olhos não tem nada para nos oferecer, mas é um espírito de muita luz, cheio de qualidades morais. Muitos espíritos aceitam reencarnar na condição de pedintes, de mendigos, para despertarem em nós a benevolência, a caridade. Então, às vezes, você faz a caridade para aquele que aparentemente não te diz nada, não tem nada para te oferecer. Mas aquela criatura vai te bendizer tanto, vai te emanar tanta coisa boa, tanta energia positiva, porque no nosso planeta tudo é energia. Por isso que às vezes a gente chega perto de uma pessoa que está com a energiazinha ruim, a gente fica meio mal. Tudo é energia, e aquela criatura vai te emanar tanta coisa boa, vai te bendizer tanto, que a gente não tem condição de avaliar. André Luiz disse: ninguém pode prever os frutos do bem que se faz. A gente não pode prever o que a caridade que a gente faz pode nos dar em troca. A gente só não pode fazer esperando essa volta, essa troca. Mas a humanidade, ela tem evoluído muito. Na outra semana retrasada, a gente fez um estudo sobre a violência, né? Mas a gente tem que olhar para um outro lado também. A humanidade, ela tem evoluído muito. Nós temos muitos exemplos quando acontecem catástrofes, como terremotos, maremotos, tsunamis, que o resto do mundo inteiro se une para ajudar o país que está necessitado. Nós temos aquele Médicos Sem Fronteiras, que são médicos que doam um mês do seu trabalho voluntário, às vezes em países muito distantes dos seus, sem condições de trabalho, mas passam um mês trabalhando dia e noite em países como a África, que vivem na miserabilidade, doando sem receber nada, doando o seu trabalho. Nós tivemos mesmo o exemplo das crianças na caverna lá na Tailândia, que o mundo inteiro enviou voluntários. Né? A humanidade está melhor nesse sentido. E a caridade, ela pode mudar o nosso destino. Numa ocasião, Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, chamou Chico e falou: Chico, precisamos voltar para sua casa porque o seu irmão José Xavier vai precisar de ajuda. E eles voltaram. Chegando lá, Emmanuel falou: olha, Chico, está na programação reencarnatória de José Xavier que ele fique paraplégico numa cama por 14 anos. E a gente sabe que ficar numa cama 14 anos é um sofrimento enorme, né? Escaras, feridas, é um sofrimento absurdo. Mas eu vou pedir, Emmanuel falou, eu vou pedir a espiritualidade superior, porque também na espiritualidade nós temos hierarquia. Emmanuel falou: eu vou pedir a indulgência para José Xavier, porque durante 14 anos ele trabalhou atendendo as pessoas que batiam na sua casa, Chico, lhe procurando. Como o Chico estava no trabalho, o irmão atendia, e quando era para dar cesta básica dava, quando era para dar um conselho, um bom ânimo, ele fazia o que estava dentro das possibilidades dele, mas atendia de boa vontade. Então ele trabalhou por 14 anos fazendo a caridade dessa forma. Emmanuel pediu a espiritualidade superior e foi atendido. Então ele falou: Chico, vamos fazer o desencarne de José Xavier. Porque é claro que em ficar 14 anos numa cama, né, era melhor desencarnar, e assim foi feito. Então a caridade, sim, é o nosso passaporte para a felicidade prometida por Cristo, por Jesus Cristo. Muita paz para todos.